A chuva batia forte no teto do ônibus. Eram quase 3 da manhã, e o veículo cruzava uma estrada de terra vermelha em algum lugar do interior do Tocantins. No fundo do ônibus, um homem de chapéu abaixado segurava um violão surrado, coberto por um pano com bordas desfiadas. Seu nome, Gustavo Lima. Não o astro pop sertanejo conhecido em todo o Brasil, mas o homem por trás da fama. Aquele que, mesmo tendo tudo, às vezes sentia que ainda precisava encontrar algo que o fizesse voltar a se sentir inteiro. E foi nessa viagem que tudo mudou. Gustavo estava viajando em segredo. Depois de anos em turnês lotadas, prêmios, discos, de platina e milhões de seguidores, ele sentia um cansaço estranho. Não físico, mas da alma. Era como se cada nota cantada fosse automática. Ele queria mais do que aplausos. Queria sentir de novo. Ele pediu à sua equipe uma pausa. Disfarçado, com apenas um motorista de confiança, embarcou para uma jornada sem roteiro, apenas com um desejo: reencontrar o menino de voz tímida que cantava nas festas da roça. Ao passar por uma pequena cidade chamada Monte Azul, ele decidiu parar. Algo naquela paisagem simples de chão batido e casas com varandas antigas parecia familiar. O ar cheirava a café forte e terra molhada, e o silêncio era confortável. Foi então que ouviu um som distante. Alguém cantava. Curioso, seguiu, a voz até uma praça. Debaixo de uma árvore, um garoto de uns 14 anos, descalço, com um violão com cordas faltando, cantava com os olhos fechados. A música era uma versão improvisada de Apelido Carinhoso. As poucas pessoas ali olhavam, com admiração. Gustavo se aproximou, sentou em silêncio. Quando o menino terminou, aplaudiu. O garoto olhou surpreso e arregalou os olhos. Você é o Gustavo Lima? Gustavo sorriu, abaixou o boné e disse: Depende. Você gostou da música? Garoto nervoso apenas assentiu. O menino se chamava João Pedro, mas todos o chamavam de Joãozinho. Morava com a avó em uma casa de madeira, aos fundos de uma antiga escola rural. Os pais haviam falecido em um acidente quando ele tinha 7 anos. A música era sua única companhia fiel. Aprendera a tocar violão vendo vídeos antigos em um celular, quebrado, usando borrachinhas de cabelo no lugar de palhetas. Tocava em troca de lanches ou moedas. Gustavo, tocado pela história do garoto, decidiu passar uns dias por ali sem alarde. Hospedou-se numa pousada simples e todos respeitaram seu anonimato. Passava os dias conversando com Joãozinho, ensinando truques de violão, falando sobre afinação, letras, palco, mas falavam também de vida, da perda, da saudade, da força, de continuar. Aos poucos, Gustavo também se redescobria. Ele reencontrava no olhar de Joãozinho a paixão crua, sem filtro, que um dia o fez pegar um ônibus de Patos de Minas para Goiânia com um sonho e uma mala de roupas. A cidade de Monte Azul se preparava para o seu Festival da Colheita, um evento simples com comidas típicas, barracas e apresentações culturais. Era tradição a presença de talentos locais no palco montado na Praça Central. Gustavo teve uma ideia. E se você cantasse no palco principal? Perguntou a Joãozinho. Eu? Mas eu nem tenho roupa direito. E meu violão tá todo quebrado. Gustavo sorriu. Isso a gente resolve. Nos dias seguintes comprou para o garoto um violão novo. Não de luxo, mas resistente, com som limpo. Deu-lhe uma camisa branca e jeans, como usava nos primeiros shows da vida. Mas o mais importante, deu-lhe coragem. Na noite do festival, a praça lotou. Gustavo ficou nos bastidores de boné e óculos escuros. Ninguém sabia que ele estava ali. O apresentador chamou. E agora, direto da nossa cidade, um talento que vai emocionar vocês, Joãozinho. Com passos lentos e nervosos, o garoto subiu no palco, pegou o violão, respirou fundo e cantou. A música era inédita, escrita junto, com Gustavo na varanda da pousada. Uma letra sobre perda, saudade e recomeço. A voz ainda era jovem, mas carregava a verdade, pura, sem efeito. Quando terminou, o silêncio durou 3 segundos, e então, uma chuva de aplausos. Gustavo não aguentou. Subiu ao palco, tirou o boné. A praça inteira foi ao delírio. Esse menino aqui me lembrou porque eu canto.
E por isso, quero fazer um convite diante de todos vocês. Joãozinho, que tal cantar comigo no meu próximo show em Goiânia? O menino chorou. A cidade também. Semanas depois, o show em Goiânia foi o mais esperado do ano. Mas desta vez algo era diferente. Gustavo estava mais leve, mais conectado, e no meio da apresentação parou tudo. Eu queria que vocês conhecessem uma história que me fez lembrar por que comecei a cantar. E então chamou Joãozinho ao palco. O garoto, emocionado, foi ovacionado. Cantaram juntos a música que escreveram em Monte Azul, agora com arranjos profissionais, luzes e o coração de milhares de pessoas batendo junto. Quando terminaram, o público gritou, chorou, aplaudiu de pé. Gustavo olhou para o céu, pensou nos dias em que também teve medo, fome, vontade de desistir. E ali, diante de todos, percebeu. A fama é um palco, mas a verdadeira grandeza está nos bastidores, em quem você escolhe ajudar a subir com você. Joãozinho seguiu carreira, estudou música, virou compositor. Gustavo voltou aos palcos com uma nova energia, com mais projetos sociais, mais propósito. E sempre que perguntavam a ele em entrevistas qual foi seu show mais importante, ele respondia. A apresentação em Goiânia foi um divisor de águas para Joãozinho. No dia seguinte, ele virou manchete em sites de música, jornais locais e vídeos virais nas redes sociais com o título Gustavo Lima apresenta Jovem Talento ao Brasil. As semanas seguintes foram um turbilhão, convites para programas de TV, entrevistas, seguidores nas redes sociais, fãs mandando mensagens. Mas com a fama também vieram as pressões, comentários maldosos, cobranças, comparações. Joãozinho começou a sentir o peso. Ele era só um garoto do interior. A vida, simples com a avó, a paz da praça onde cantava com o violão velho. Tudo parecia distante agora. Gustavo percebeu. Certa noite ligou para ele. Fama é como uma luz muito forte, João. Se você olhar direto para ela, pode cegar, mas se usar essa luz para enxergar o caminho, ela vira farol, entendeu, Joãozinho? Ficou em silêncio, mas aquelas palavras ficaram em sua mente por muito tempo. Pouco tempo depois, algo abalou o garoto profundamente. Sua avó, que era sua única família, faleceu de maneira súbita após um AVC. Joãozinho entrou em luto profundo. Cancelou compromissos, recusou propostas, parou de cantar. Durante semanas, sumiu das redes sociais. Gustavo ficou preocupado. Decidiu ir até Monte Azul pessoalmente. Encontrou Joãozinho sentado na varanda da antiga casa da avó, com o violão ao lado e o rosto sem brilho. Ela era tudo que eu tinha, murmurou. Gustavo sentou ao lado dele sem dizer nada por um tempo. Apenas ficou ali, dividindo o silêncio. Você tem a música, João, e isso ela deixou com você. E se você parar agora, ela morre de novo. Mas se você cantar, ela vive em cada nota. Cada vez que você emocionar alguém, ela vai estar lá. Joãozinho chorou, e naquela madrugada pegou o violão e começou a compor, com Gustavo ao lado, ajudando. Da dor nasceu uma nova canção, Varanda Vazia, uma homenagem à avó que o criou e ao vazio que só o amor verdadeiro deixa. A canção Varanda Vazia foi lançada no canal de Gustavo Lima, como uma parceria especial. Em menos de uma semana, alcançou 10 milhões de visualizações, mas mais do que números, foram os comentários que emocionaram. Gente dizendo que se lembrou da mãe, da avó, do pai, de quem partiu, mas deixou saudade e amor. Joãozinho voltou, com força total, mas agora com um propósito mais claro. Usar sua voz para curar, emocionar, agradecer. Gustavo, orgulhoso, o levou em turnês, mas também incentivou-o a estudar. Joãozinho foi aceito em um conservatório de música em São Paulo com bolsa integral, e entre viagens, estudos e shows, ele começou a ensinar violão em comunidades carentes, algo que Gustavo já fazia em silêncio com seu instituto. 2 anos depois, Joãozinho lançou seu primeiro álbum solo, De Monte Azul ao Infinito, com produção executiva de Gustavo Lima. O show de lançamento aconteceu em Belo Horizonte, e Gustavo, ao invés de cantar, ficou na plateia, emocionado.
Na última música, Joãozinho chamou o público ao silêncio. Pegou o velho violão da infância, sim, aquele com as cordas faltando, e falou: "Esse aqui é o meu primeiro palco. Aí esse homem ali", apontando para Gustavo, "é quem me deu coragem de cantar quando eu só sabia calar. Hoje, essa música é para ele." E cantou a música que escreveram juntos anos atrás, Raiz e Voz. Ao fim da apresentação, Gustavo subiu ao palco e o abraçou. Não disse nada. Apenas o olhou como um pai olha um filho que cresceu um legado. Que canta hoje, Joãozinho é um dos nomes mais promissores da música popular brasileira. Mantém projetos sociais, compõe músicas para grandes artistas e, sempre que pode, volta a Monte Azul para cantar na praça onde tudo começou. Gustavo Lima segue nos palcos, mas com um brilho diferente no olhar. Entendeu com Joãozinho que a fama é passageira, mas o que você faz com ela é eterno. E se você passar por Monte Azul numa noite qualquer, talvez veja um jovem tocando violão sob a mesma árvore, com um grupo de crianças ouvindo encantadas. E quem sabe, em algum canto do público, um homem de boné e olhos marejados sorrindo em silêncio. Porque todo grande artista sabe, o maior palco do mundo é o coração de quem se deixa tocar.